Sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje estaremos retomando a segunda parte do nosso vídeo sobre a interpretação do hemograma da nossa série de vídeos sobre interpretações de exames laboratoriais. E antes da gente entrar em mais detalhes, primeiramente eu preciso esclarecer alguns conceitos iniciais que muitas pessoas confundem. Hemograma não é sinônimo de exame de sangue. Eu já vi muitas pessoas falarem assim, eu vou fazer um hemograma da tireoide, um hemograma da próstata, da diabetes, mas na verdade não, tá? Você vai coletar uma amostra, nesse caso estamos falando da amostra de sangue, e dentro daquela único tipo de amostra, você tem centenas de exames disponíveis que podem ser realizados. Da mesma forma que eu já até ouvi, na prática clínica mesmo, muitos médicos falarem para um paciente que vai fazer um exame de sangue, se referindo nesse caso ao hemograma. Mas na verdade utilizamos essa forma só para facilitar o entendimento daquele paciente leigo. Saiba que não é a forma mais adequada. Então, da mesma forma que você tem uma amostra de sangue para coletar esse exame, você tem dezenas de tipos de amostra. Então, você tem uma amostra de pele, um raspado de pele, você tem uma amostra de urina, de fezes, uma amostra de um cabelo, de unhas. Então, quando nós estamos falando de hemograma, é apenas um exame disponível dentro daquela amostra de sangue que vai analisar os elementos celulares. Agora que você já entendeu esse conceito, nós podemos finalmente começar o nosso vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos retomar agora a segunda parte da nossa interpretação do hemograma. O primeiro dos três fatores que nós vamos analisar no hemograma vai ser o eritrograma, tá? Mas o que é o eritrograma? É a parte que faz a análise das hemácias, também chamada de células vermelhas ou eritrócitos. Éritro vem do termo grego, chama éritro, significa vermelho, e o cito significa célula. Então, quando a gente fala eritrócito, significa uma célula vermelha. Da mesma forma que a gente fala grama, também tem dois significados, né? Tem a grama do jardim e tem o grama, que é a unidade de medida. Aqui, mas o que importa pra gente nesse contexto aqui é o segundo significado, que ele vem do grego grama, né? Que significa algo escrito ou desenhado. Então, quando a gente fala eritograma, é a análise dessa linhagem vermelha, certo? Então, eu dei um zoom aqui na parte do eritrograma, só para vocês verem os elementos, o que nós vamos analisar. Então, nós temos esses 7 elementos principais, sendo que 3 deles realmente são verdadeiros e os restos são derivados de equações, né, da própria máquina que faz essa contagem automatizada dos elementos celulares, ou seja, aquele analisador hematológico, tá? Então nós temos os eritrócitos, que são o número total dessas células vermelhas. Nós temos a hemoglobina, que é a análise da proteína responsável por levar esse oxigênio no nosso sangue, fazer o transporte celular. E o hematócrito, que é a relação então desses elementos celulares, ou seja, de acordo com o número total de hemácias, que é a grande maioria dos elementos celulares, em comparação com o plasma. Então você geralmente tem esse por volta de 35, 45%. E o VCM, que é o volume corpuscular médio dessa hemácia. HCM também o corpuscular médio da hemoglobina. E CHCM e RDW, que também é a concentração dessa hemoglobina corpuscular média e a amplitude da distribuição eritrocitária. Então, o primeiro de todos os elementos são os eritrócitos, também chamados de hemácias, que são as células vermelhas. Então, as principais características dos eritrócitos é que elas não possuem núcleo na sua célula, então são células anucleadas. Ela possui uma alta capacidade elástica para ela conseguir justamente se deformar para passar num capilar que às vezes é muito, muito fininho, para ela conseguir estar atravessando aquele capilar e levar essa oxigenação, né, esse oxigênio presente ali na hemoglobina até um tecido distante. Nós temos então que o formato dela é bicôncavo, justamente por conta da própria formatação da hemoglobina, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E temos também como muito, muito importante o tempo médio da vida de uma hemácia, que é cerca de 120 dias. Por que saber esse tempo também é importante pra gente? Justamente porque tem muitos casos de anemias autoimunes que fazem a destruição dessa hemácia um pouco mais precoce. Nós temos o uso de medicações, né, que podem causar uma toxicidade, então, e fazer lise dessa hemácia, e pode romper a membrana eritrocitária. Tem vários outros tipos também de reações que podem diminuir o tempo médio de vida de uma hemácia. A principal função dessa hemácia, então, vai ser justamente fazer a troca de gases. Então, tanto a parte de oxigênio como também de gás carbônico lá no pulmão. E como última característica, talvez seja até meio óbvio, que ela é produzida na medula óssea. Nesse próximo slide eu trouxe aqui alguns termos, só para simplificar um pouco mais e enriquecer a nossa discussão, mas eu não vou entrar em detalhes aqui acerca dos intervalos de referência, porque vocês já viram na aula passada que esses intervalos podem variar muito de acordo com, como diz, com a população estudada, ou de acordo com o sexo do indivíduo, de acordo com a idade que ele possui, a região geográfica que você está estudando, por exemplo, se é de uma altitude a nível do mar, se é uma alta altitude, de acordo com a etnia também, raça, né? Na verdade, nenhum dos dois é adequado você se referir a um indivíduo, nem raça nem etnia. O mais adequado mesmo seria referir como grupo populacional. Só que assim, só de cabeça eu sei que existem mais de 1000 grupos populacionais e muitas pessoas, às vezes elas nem têm consciência, né, não têm nem conhecimento dos seus antepassados. Então,
Até você referir uma pessoa como grupo populacional, que ela nem sabe qual que é o grupo populacional dela, teria que fazer uma análise genética. Então, para simplificar o entendimento mesmo, para simplificar a forma de referir um indivíduo, a gente fala que é raça, que é etnia, mas sabem que esses dois termos, na verdade, não são adequados. E também de acordo com as condições ambientais. Por exemplo, se aquele indivíduo ele trabalha com algum produto, né, algum metabólico que pode diminuir o tempo máximo de vida, no máximo, como eu tinha falado para vocês, uma intoxicação, por exemplo, às vezes a forma como ele trabalha, determinada temperatura, determinada altitude também que ele trabalha, sob pressão, sobre hipóxia, falta de oxigenação, tudo isso vai interferir também nesse número total dos eritrócitos. Prestem atenção aqui nesses termos que eu trouxe para vocês, aí só colocar um laserzinho. Prestem atenção aqui nesses termos, eritrocitose e eritrocitopenia, né? Esse ose e penia no final. E como quase tudo na medicina, pessoal, isso aqui também possui origem no grego. Esse termo ose aqui, ele significa uma condição, uma doença, ou no contexto hematológico nós estamos analisando aqui um aumento. Mas nem sempre esse aumento ele é benéfico também, tá? Por exemplo, osteoporose. Então você tem um aumento, mas na verdade é um aumento da porosidade óssea. Agora já o termo penia, ela tem outro significado que deriva da pobreza ou da falta, tá? Então é falta daquele nutriente, falta de alguma coisa, falta de algum elemento. Só por uma curiosidade histórica aqui, porque eu amo entender a origem dessas coisas, eu acredito que dessa forma também você acaba que consegue entender o porquê das coisas ter esse nome. E assim você não esquece mais também. Esse termo aqui, penia, ele tem origem lá na mitologia grega. Para quem gosta aí de mitologia grega, penia, ela é a personificação da pobreza e da necessidade. Aliás, pessoal, tem um livro de Platão, para quem gosta também dessa parte de mitologia, que chama O Banquete. Nesse livro, ele descreve que penia, a personificação da pobreza, então, ela se une a Poros, que simboliza o recurso ou abundância. E dessa relação, então, da abundância junto com a pobreza, surge Eros, que simboliza, então, o deus do amor. E essa narrativa, na verdade, expressa pra gente a noção que da própria carência e da falta, surge o desejo que impulsiona a busca pelo que está além de si. Olha que poético. E antes de eu entrar em mais detalhes acerca de exemplos que podem causar uma eritrocitose, uma eritrocitopenia, eu quero dar ênfase aqui nessa parte da interpretação clínica, para você não interpretar isoladamente a questão dos eritrócitos, dessas hemácias, porque tem muitas condições que podem também levar a essas alterações quando não necessariamente indica anemia, tá? Quando a gente usa, na verdade, anemia, é sempre interpretado junto com a hemoglobina. Então você tem casos que pode ter uma anemia com eritrocitose e uma eritrocitopenia sem anemia, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui só para falar dessa interpretação clínica. Se você tem uma anemia com eritrocitose, por exemplo, uma policitemia vera, né, com deficiência de ferro, pode ser uma hipóxia crônica por deficiência de ferro, casos genéticos, por exemplo, uma talassemia, pode ser por uma eritrocitose relativa pela própria concentração, né, sobreposta aí uma anemia verdadeira, por exemplo, no caso de queimadura, um caso de hidratação, como uma dengue, por exemplo, tá? Então, só com a base na quantidade, a gente não consegue estabelecer um diagnóstico preciso de anemia. Por isso que a gente utiliza também a hemoglobina, que é o principal indicador. E da mesma forma que a eritrocitopenia, ela também pode cursar sem anemia, tá? Por exemplo, uma macrocitose, em que você tem um número total dessas hemácias, às vezes até diminuído, só que a hemoglobina em si, ela se mantém dentro do padrão de normalidade. Por exemplo, uma expansão do volume plasmático, né, como visto aí em hemodiluições, um caso aqui para a gente exemplificar, muito conhecido aí no dia a dia, é justamente a pseudoanemia do atleta, né, que você tem essa hemodiluição. E casos de gestantes também, recém-nascidos, lactentes jovens, justamente por conta do aumento da própria quantidade, da proporção de água corpórea, tá? E pode ser visto até também em doador de sangue, né, que o cara costuma doar sangue frequentemente, e até em alguns casos como uma hemorragia leve compensada também. E da mesma forma, a eritrocitopenia ela também consegue cursar sem anemia. Como grande exemplo aí, nós temos uma macrocitose, né, que você tem um número total de hemácias diminuído, mas o número total de hemoglobina, ou seja, essa proteína, ela se mantém dentro do padrão de normalidade. Pode ser também por uma expansão desse volume plasmático, como por exemplo, visto em hemodiluições. O mais famoso dos casos é aquela pseudoanemia do atleta. Pode acontecer em gestantes, em recém-nascidos também, em lactentes jovens, justamente por conta desse aumento, né, do volume corpóreo de água em comparação com o indivíduo adulto. Pode ser também visto em alguns doadores de sangue frequentes, após você ter uma hemorragia leve também compensada, e até também em alguns casos de doença da medula óssea em fases bem iniciais. E antes da gente entrar na discussão do próximo elemento, que é a hemoglobina, eu quero só citar algumas principais causas então que podem levar a uma eritrocitose, uma eritrocitopenia.
Para a eritrocitose, para esse aumento do número total dessas hemácias, tem várias causas. Tem desde causas primárias, causas secundárias, causas genéticas, né, de eritrocitose e também com uma pseudo-eritrocitose, que é um caso de hemoconcentração, como eu havia falado anteriormente para vocês. Então, como causa primária, é aquela causa que acontece uma produção aumentada lá na medula óssea, quando você não está dependendo de fator externo para estimular essa produção. Por exemplo, uma polissemia vera, né, como você tem uma neoplasia mieloproliferativa crônica, você tem esse aumento clonal dessa produção de eritroide, justamente associado ali ao fator de mutação de JAK2, tá? Tem outras neoplasias mieloproliferativas também que secundariamente até podem cursar com eritrocitose. Como causas secundárias, nós temos então a relação da resposta de acordo com o estímulo externo. Por exemplo, a falta de oxigênio no ambiente, né, uma hipóxia, ou então você tem um estímulo de eritropoietina. E como principais exemplos, então, nós temos desde causas, por exemplo, doenças pulmonares, DPOC, fibrose cística, apneia obstrutiva do sono, nós temos cardiopatias congênitas, cianóticas. Tem casos também que o indivíduo não necessariamente possui uma doença, tá? Por exemplo, ele mora numa altitude elevada, por exemplo, um indivíduo que mora na Bolívia. Então, a altitude elevada também você tem uma menor pressão parcial de oxigênio que vai estimular a eritropoietina. Eu ainda quero dar algum exemplo aqui daqui a pouquinho, só para falar um pouco dessa altitude, que é muito interessante que vocês entendam sobre isso também. E temos o que mais? Ó, a produção tumoral de eritropoietina, né, como a gente está falando de eritropoietina, então tem a produção tumoral também, desde carcinoma de células renais, tem angioblastoma cerebelar, hepatocarcinoma, até leiomioma uterino também pode ocasionar esse aumento. E como último exemplo, quando a gente já está falando de eritropoietina, quando você faz uso externo dessa eritropoietina, uso exógeno, pode ser um indivíduo aqui que faz uso intencional para realizar um doping, né, de acordo com uma competição, para ter uma vantagem, por ter uma maior disponibilidade de oxigênio, e também em pacientes que fazem diálise. Ainda falando sobre esse aumento, nós temos as causas genéticas também. Quais são as principais causas genéticas, tá? Talassemias alfa, talassemias beta. Geralmente, apesar de você ter uma hemoglobina reduzida, você tem uma hiperprodução medular. Como assim? O número total desses eritrócitos, ou seja, dessas células vermelhas, ou eles podem estar normal ou eles podem estar elevados, mas na verdade esse número aumentado ele vai estar microcítico, vai estar pequeno em volume, tá? Nós temos como exemplo também a policitemia familiar primária, que você tem uma mutação nesse receptor da eritropoietina, então na verdade você vai gerar uma ativação constitutiva, né? Como outro exemplo também nós temos mutações desses genes que fazem a resposta hipóxia, por exemplo, VHL, HF2-alfa, PHD2, que você vai ter um aumento dessa produção de eritropoietina. E como último caso, nós ainda temos as hemoconcentrações, ou chamada de pseudoeritrocitose. Pseudo, como vocês bem sabem, vem do prefixo grego que significa falso, enganoso. Então, desde pseudônimo, né, um nome falso, pseudociência, que é uma ciência sem base científica. Então, quando a gente fala pseudo, é que na verdade o número total de hemácias aqui ele não aumenta de fato, mas é o plasma que diminui. Então, você tem essa falsa percepção. Causas que podem exemplificar isso aqui: uma desidratação intensa, uma queimadura, quando você tem um indivíduo que tem uma diarreia intensa, que faz uso de diurético, e tudo isso pode acarretar também essa diminuição do plasma. Então, da eritrocitose eu acho que acabou. Agora vamos falar da eritrocitopenia, a diminuição desses eritrócitos. E como principais causas para você ter a diminuição desse número total de eritrócitos, nós temos desde uma anemia carencial, ou seja, por uma falta de algum recurso, de algum nutriente que está levando a isso, pode ser uma anemia de produção ineficaz, uma anemia por perda, né, por destruição, e pode ser também por diluição, da mesma forma que nós vimos anteriormente. Então, vamos falar de cada uma dessas causas. Das anemias carenciais, eu acredito que a deficiência de ferro talvez seja mais comum, cerca de 90% aí dessas anemias carenciais. E também nós temos a deficiência de vitamina B12 ou de folato. Aqui vocês até têm um aumento do volume corpuscular médio, mas o número total dessas hemácias vai estar diminuído. Nós temos também as anemias por uma produção ineficaz. Então, desde uma anemia por uma doença crônica, uma doença inflamatória, por exemplo, uma doença mediada ali pela hepsidina, pode ser por insuficiência renal crônica, né, em que você tem uma baixa produção dessa eritropoietina, pode ser decorrente de uma aplasia medular, que você tem uma falência dessa medula óssea, pode ser por uma síndrome mielodisplásica que também está fazendo uma substituição ali. E eu acho que de produção seria só isso mesmo. Agora, das anemias de destruição e das causas clássicas de anemia por uma destruição ou por perda, eu acho que a mais clássica de todos é a própria hemorragia. Você tem uma hemorragia que está perdendo sangue ali, então você está diminuindo o número total. Então pode ser uma hemorragia aguda, pode ser uma hemorragia crônica, independente.
Nós temos também causas de hemólise, você está rompendo essa hemácia um pouco mais cedo, antes desses 120 dias médios. E pode ser por causas autoimunes, por enzimopatias, né? Por exemplo, uma deficiência de 6PD, deficiência de piruvato quinase, pode ser por uma alteração dessa membrana também, então desde uma esferocitose hereditária, uma eliptocitose, pode ser também decorrente de hemoglobinopatias. Das hemoglobinopatias, eu acho que o exemplo mais clássico que nós temos é da doença falciforme, né, o HBS. Você tem, na verdade, uma hemólise crônica. Então você tem uma queda desse número total de eritrócitos. E também como o exemplo muito famoso das talassemias graves. Então, que além dessa microcitose, pode também haver uma hemólise associada. E não menos importante, ainda falando das anemias de por perda ou destruição, nós temos a microangiopatia trombótica. E para encerrar os exemplos de pseudoeritrocitopenia, da mesma forma que nós temos da pseudoeritrocitose, aqui também é por uma diluição. Só que ao invés de você ter um volume menor do plasma, você tem um volume aumentado. E quais são as principais condições que isso pode ocorrer? Desde caso de gestante, que você tem uma expansão fisiológica desse volume plasmático, e também, por exemplo, quando você tem um paciente, você faz uma reposição volêmica excessiva. Por exemplo, você enche aquele paciente de soro, você enche aquele paciente de hemoderivado. Eu acho que de eritrocitopenia, esses foram os principais exemplos para você utilizar aí na sua prática clínica. Então agora nós vamos para o nosso próximo elemento, vamos falar sobre as hemoglobinas. E um aspecto muito importante é que essa hemoglobina ela é muito mais fiel do que o número total de eritrócito. É justamente para refletir a capacidade desse transporte de oxigênio. Sempre você vai interpretar, sempre você vai interpretar junto com o hematócrito e o índice hematimétrico. Então, quais são esses índices hematimétricos? O VCM, o HCM, o CHCM, justamente para, caso você tenha uma diminuição também da hemoglobina, você consiga pelo menos ter uma suspeita do que pode estar causando essa diminuição. E para definição laboratorial de anemia, a gente utiliza justamente a hemoglobina. Então, a gente se baseia nela e não no número total de hemácias. Por isso que ela é muito importante, tá? E como principais exemplos então da própria estrutura da hemoglobina, a gente vê que ela é uma proteína tetramérica, que ela está presente ali nos glóbulos vermelhos, e ela é composta por 4 cadeias globínicas, desde alfa, beta, gama ou sigma também. Por que saber essas cadeias aqui é importante? Por várias hemoglobinopatias. A gente vai entrar em detalhes mais para frente, mas nesse vídeo aqui eu quero só dar um breve relance só para vocês entenderem do que a gente está trabalhando. E essa hemoglobina ela ainda tem um anel porfirínico, ela está associada ali ao grupo M, e você tem um ferro na estrutura central, justamente é o estado ferroso, que faz essa captação de oxigênio também. Então, como principal função dessa hemoglobina, a gente viu que é o transporte de gases, então não só oxigênio, mas também o gás carbônico. E como principais funções da hemoglobina, nós temos desde o transporte de gases, ou seja, não só oxigênio, né, para levar esse oxigênio até os tecidos, mas temos também a difusão, nesse transporte de dióxido de carbono, justamente para fazer o tamponamento do pH sanguíneo. Nesse próximo slide, em relação à hemoglobina, eu também trouxe os valores de referência e percebo que da mulher também é um pouco diminuído em relação do homem, não só pela proporção corpórea, né, pelo menor volume, mas também pela questão da menstruação, do ciclo menstrual da mulher, então ela acaba que perde um pouco também de sangue, tá? Então você tem que ter essa consideração. Então, esse valor também, da mesma forma de tudo que a gente está analisando num exame laboratorial, sempre vai ser de acordo com a população avaliada, a localização geográfica, o fator genético, o fator étnico, né? Eu também, como falei para vocês, não é o mais correto, mas a gente usa o fator étnico para simplificar o conceito de grupo populacional. E como principais alterações dessa hemoglobina no hemograma, a gente tem desde um aumento dessa hemoglobina, também chamada de hiperglobulinemia, e tem causas verdadeiras, como eritrocitose primária, eritrocitose secundária, que é a mesma condição descrita ali no aumento dos eritrócitos, e também tem causas, por exemplo, um tabagismo crônico, né, que você faz essa elevação compensatória justamente porque você está causando uma hipóxia relativa naquele indivíduo. E temos também as causas relativas, que é o pseudo-aumento da mesma forma, também por uma concentração, por desidratação, por queimadura, por uso de diurético. Eu trouxe para vocês nesse slide a definição da Organização Mundial da Saúde para definir anemia. E como que é definida a anemia? Anemia é justamente você ter uma redução da hemoglobina abaixo do mínimo recomendado. E qual que é esse nível recomendado? Para os homens, abaixo de 13 gramas por decilitro e para as mulheres, abaixo de 12 gramas por decilitro. Quando você tem uma anemia, não adianta você só fazer uma reposição de ferro, você tem centenas de causas. E justamente esse exemplo do iceberg, porque às vezes você faz uma reposição de ferro, mas na verdade aquela doença é uma doença medular. Então não faz sentido você ter uma doença genética e tá repondo o ferro do cara, na verdade você está fazendo mais lise ainda e você está levando a pior do quadro daquele paciente. Você não está ajudando ele de fato. Você precisa entender o que está causando essa anemia.
Eu trouxe para vocês os exemplos do aumento. Agora eu quero falar um pouquinho da redução dessa hemoglobina. O que pode causar uma redução? Aqui eu não vou ficar citando muitos exemplos que acabam sendo repetitivos. Indiretamente, as mesmas causas que podem diminuir o número total de hemoglobina, às vezes podem influenciar diretamente ou indiretamente o número total de eritrócito também. Então, desde causas carenciais, uma produção ineficaz, uma produção reduzida, por causa de perda, né, por destruição também, e alterações também genéticas dessa hemoglobina. Aqui eu tinha falado dessas hemoglobinopatias principais, são desde a doença falciforme, a gente falou das talassemias alfa, talassemias beta, e também tem algumas causas aqui que eu acho interessante citar, são as causas de hemoglobina instáveis. São causas extremamente raras, tá? Você praticamente tem mutações que tornam essa molécula de hemoglobina mais propensa à precipitação. Nós temos também uma causa, ainda que rara, muito importante que nós temos aqui justamente por conta da clínica, que é a meta-hemoglobinemia congênita. Quando você tem uma mutação na redutase da meta-hemoglobina, ou seja, a hemoglobina ela permanece no estado férrico, ela não consegue ir para o estado ferroso, então ela fica incapaz de transportar esse oxigênio. Aqui existe uma curiosidade muito interessante quando a gente está falando de hemoglobina. Tem vários atletas e até utilizam essa estratégia aqui, na verdade, esse mecanismo, que é a própria adaptação fisiológica do nosso corpo, para levar vantagem em cima do oponente. É como se fosse um doping fisiológico que é completamente legal. O que eles fazem? Uns 5, 6 meses antes de uma competição importante, eles passam treinando então num local de uma altitude elevada. Quando você tem um local de uma grande altitude, a pressão parcial de oxigênio é um pouco mais baixa. Então o organismo em resposta, o que ele faz? Ele aumenta a produção de eritropoetina e essa produção vai estimular a medula óssea a produzir mais hemoglobina e mais eritrócito. Dessa forma, você vai aumentar o nível total de hemoglobina, que quando você tem um nível basal lá no alto, aí esse indivíduo ele desce para competir numa cidade litorânea, uma cidade a nível do mar. E com isso, ele carrega também essa vantagem, porque ele vai ter mais hemoglobina e, portanto, vai ter um maior transporte de oxigênio. Dessa forma, vai ter mais performance. Ou seja, na verdade, é um doping natural que é completamente legalizado e é baseado simplesmente na adaptação fisiológica frente à hipóxia, né, frente a essa baixa oxigenação. E para quem gosta de esporte, eu trouxe aqui o exemplo do futebol, mas eu quero falar dessa condição chamada o mal da montanha. Por exemplo, você tem um atleta, ele treina todo dia a nível do mar e ele vai competir no local de uma altitude elevada. Tanto é que você vê algumas condições, jogo do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, que o pessoal vai jogar lá em La Paz, na Bolívia, e todo mundo tá morto, não consegue nem correr. Os caras correm 20, 30 minutos e já tá querendo pedir água. Então o que acontece? Num local de altitude elevada, você tem uma menor pressão parcial de oxigênio, portanto menos oxigênio. Então, se a sua hemoglobina é aquilo, parece que você na verdade está levando uma desvantagem, né? Como se fosse uma punição. Tem uma cidade lá no Equador chamada Quito, que tem 2 estágios, aproximadamente 2.800 metros de altitude. E essa altitude, ela faz com que tenha uma situação então que a saturação de oxigênio no nosso organismo ela vai ser reduzida cerca de praticamente 20%, cerca em comparação à relação ao nível do mar. Então um indivíduo que ele compete aqui no Brasil e vai competir lá na Bolívia, ele tem praticamente 1/5 a menos de performance. E essa condição de baixa disponibilidade de oxigênio vai levar a vários efeitos no nosso organismo também. Então, desde dor de cabeça, náuseas, tontura, indisposição gástrica, vômitos também aqui, uma sensação de falta de ar, de fadiga, de letargia, de fraqueza, né? E se eu estava citando aqui esses exemplos dos efeitos no organismo com 2.800 metros, na verdade, acima de 2.000 metros você já consegue ter esses efeitos. 3.000 metros, 4.000 metros, aí vai piorando um pouco mais a intensidade. Mas, por exemplo, isso eu falo que baixa disponibilidade diminui 20% da performance do jogador. Isso é, um jogador que mora aqui no nível do mar e vai competir, por exemplo, um local de altitude elevada. Então, o exemplo que eu dei anteriormente era de 2.800 metros. Mas quando a gente extrapola, por exemplo, lá em La Paz, na Bolívia, tem estágios que tem locais de 3.600 metros de altitude. E na verdade tem até outros de 4.000. Mas vamos falar aqui de 3.600 metros de altitude. Se você for ter uma comparação de saturação de oxigênio no organismo, vai ser reduzido cerca de 33%. Então, se antes era 1/5 de performance, em La Paz você vai ter praticamente 1/3 a menos de performance. Tem um fato aqui que, apesar de triste, eu acho importante trazer para vocês, porque é muito importante para a gente exemplificar e acabar fixando esse conceito. Tem o Always Ready, um time lá da Bolívia, ele mandou os Jogos da Libertadores lá em 2021 numa cidade chamada El Alto, uma cidade vizinha de La Paz. E naquele local tinha mais de 4.100 metros de altitude. E nesse estágio foi inaugurado em 2017, só que praticamente 2 anos depois ele foi marcado por uma tragédia. O árbitro, né, que estava apitando a partida, o Vitor Hugo, ele acabou falecendo durante a partida contra o Oriente Petroleiro.
Então até hoje esse foi o campo mais alto onde aconteceu a Libertadores. Só que além desse ainda tem um estádio mais elevado ainda, que é o Daniel Alcides Carrion, lá do Cerro de Pasco, no Peru. Então ele fica mais de 4.380 metros de altitude, para vocês terem noção. Só que apesar disso ele nunca nem sediou um jogo de competição. Imagina por quê, né, pessoal? Então altitudes extremas assim, além desses efeitos da própria falta de oxigênio, então, em altitudes extremas assim, esses efeitos da falta de oxigênio eles se tornam muito mais graves. Além dos próprios exemplos que eu já tinha citado para vocês, desses efeitos que podem ocorrer, aqui pode também levar a um edema cerebral, justamente por conta da altitude. Algo aí que é muito mais comum nesses alpinistas, né, que enfrentam aí montanhas, por exemplo, o Everest, outros que fazem escalam montanhas de 5.000 metros de altitude, onde você tem, além da própria diminuição do oxigênio, ainda você tem esse frio intenso que ainda aumenta mais ainda o risco, né, por fazer vasoconstrição. E nessas altitudes extremas, o próprio efeito da falta de oxigênio se torna muito mais grave. Além desses exemplos que eu tinha dado para vocês anteriormente, dos sintomas, dos efeitos que acontecem no nosso corpo, pode levar até em edema cerebral de acordo com a altitude. E isso é muito mais comum nesses alpinistas, né, que escalonam aí a cerca de montanhas praticamente 5.000 metros de altitude. Onde, além da própria falta de oxigenação, o frio intenso também prejudica porque faz vasoconstrição. Tanto é que a principal causa de morte aqui desses alpinistas é justamente o risco de edema cerebral. Tá? O nosso terceiro elemento é o hematócrito. Tá? Você vai ter algumas representações do hematócrito em alguns exames, como HTC, HC ou HT. Mas o que é esse hematócrito? O hematócrito, na verdade, é uma representação. Tá? Ele é a fração do volume sanguíneo que é ocupada pelos eritrócitos, que são as células vermelhas. E essa representação então vai ser expressa em porcentagem, que é praticamente 35, 45%, mas em relação ao número total. Então você tem 45% de elementos celulares, praticamente eritrócitos, né, que correspondem à maior parte dos elementos celulares, em comparação com o plasma total. Então se você tem um frasco, por exemplo, de 100 ml de sangue, e você for fazer uma centrifugação, você vai corresponder praticamente 40, 45% do volume total desse sangue em eritrócitos e o resto praticamente em plasma, tá? E como que é feito isso então? Como vocês viram, na verdade é um derivado, tá? Uma fração dos elementos totais desses eritrócitos. Como que é realizado isso? Você coleta uma pequena quantidade desse paciente, pode ser num tubo capilar desse aqui, ou pode ser num tubo de ensaio, pode ser num tubo de coleta, e você vai submeter a uma centrifugação. E como que acontece isso? Então a centrifugação, pela própria sedimentação mesmo, pelo peso molecular, a tendência é que esses elementos celulares eles se sedimentem para baixo, né? Então, pelo próprio peso, a densidade fica um pouco mais para baixo, os elementos mais leves, por exemplo, o plasma, que é formado praticamente por água, ele fica na superfície, né? Fica na parte de cima. Então você vai pegar esse capilar e você vai ter então avaliar de acordo com a régua. Justamente você utiliza uma régua para ter um comparativo da porcentagem em relação aos elementos celulares em comparação com o número total de plasma. Então você vai ver que essa média da faixa normal é 35, 45%. E tem várias condições que vão alterar esses resultados laboratoriais, como os casos que eu falei para vocês, de acordo com a hemoconcentração. Então você vai dar muito volume para aquele paciente, muito soro, você vai fazer uma hemodiluição, ou então uma hemoconcentração por conta de uma desidratação, por conta de uma diarreia, por conta de um quadro de dengue, por exemplo, tá? Então você vai ter até esse valor refletido, justamente para você ter uma noção de como que está a viscosidade do sangue. Agora nós chegamos então na parte dos índices hematimétricos. Aqui pela própria palavra eu acho que já dá para ter uma noção do que vocês estão querendo medir, né? É literalmente métrico, né? Você tem uma medida desses índices. Mas que índices? Porque na verdade são parâmetros que são calculados a partir do próprio hemograma, que ajuda a gente a caracterizar esses glóbulos vermelhos, né? Desde em relação ao tamanho e também com a quantidade, né? Pelo conteúdo da hemoglobina. Então eles não são medidos diretamente, tá? Mas na verdade são derivados de outros valores do hemograma, como a hemoglobina, como o hematócrito e o número total dessas hemácias. Então, desses índices, nós temos o volume corpuscular médio, temos a hemoglobina corpuscular média, a concentração de hemoglobina corpuscular média e também a amplitude na distribuição desses eritrócitos. Vamos detalhar cada um deles. O volume corpuscular médio é obtido então através da equação do número total do hematócrito, né, em porcentagem, dividido pelo número total de hemácias em número absoluto, multiplicado por 10. E esse número, esse volume corpuscular, ele é muito útil para a gente conseguir definir algumas causas, possíveis causas de anemia, para a gente ter uma noção, justamente porque desde uma microcitose, macrocitose tem causas diferentes, né? Você tem que entender, na verdade, a síntese da hemoglobina e a síntese também dessa própria massa. E o volume corpuscular é muito interessante para a gente porque ajuda a gente a estabelecer algumas possíveis causas ou de exclusão ou então realmente ter uma certeza
É claro que só o volume em si não é o suficiente para a gente ter uma certeza diagnóstica, mas ajuda muito a gente, pelo menos, a excluir as causas mais prováveis. Por exemplo, você tem uma anemia ferropriva, ela muitas vezes vai cursar com uma microcitose, enquanto você tem uma deficiência de B12, vai cursar com uma macrocitose. Mas por que que é assim? Então vamos falar por que que esses diferentes tipos de anemia alteram o formato dessa massa de formas opostas, tá? Na anemia ferropriva, o problema é que na verdade é a falta de ferro. Já está falando ferropriva, privação de ferro. E esse ferro ele é essencial para produzir a hemoglobina, que é aquela proteína que carrega o oxigênio. E se você não tem ferro o suficiente, essa hemácia ela não consegue encher de hemoglobina e acaba ficando menor. De uma forma que a própria hemácia ela tenta compensar, né, essa falta de hemoglobina fazendo maiores divisões. Então isso acaba gerando uma microcitose. Então essa medula óssea mesmo, ela tenta compensar produzindo mais e mais células, só que cada uma delas recebe menos material, né? Então isso acaba reforçando porque ela continua desse formato pequeno. Já na deficiência de B12 ou na deficiência de folato, o problema é que não é na hemoglobina, mas sim no DNA, porque essas vitaminas elas são essenciais para a própria divisão celular. Então, sem essas vitaminas, as células elas não conseguem se dividir direito, né, no tempo certinho. Então, elas continuam produzindo hemoglobina, só que elas não conseguem se dividir no tempo certo. Então, elas acabam que acumulam mais conteúdo, né, de hemoglobina antes de se replicar, de se dividir. Então, ela fica um pouco maior do que o normal. E é isso aqui que nós chamamos de macrocitose. Até por isso que a gente chama essas células aqui também de anemias megaloblásticas. Megalo, né, por conta do próprio tamanho, e blástico de broto, que vem do grego, significa brotinho. Imagina igual um brotinho de árvore, tá? Você tem um ramo pequenininho e uma árvore gigantesca. Blasto é justamente isso, significa broto, pequeno, precoce, imaturo, tá? Então, resumindo aqui de forma bem simples, na anemia ferropriva, a hemácia ela fica pequena porque ela não tem hemoglobina suficiente. Agora, na anemia megaloblástica, né, por deficiência de B12, a hemácia ela fica grande porque a divisão celular é que está atrasada, ela está prejudicada. Porém, a hemoglobina ela continua sendo produzida de forma normal, tá bom? Então agora nós temos a hemoglobina corpuscular média. E o que mede essa hemoglobina corpuscular média? Ela mede a quantidade de hemoglobina que cada uma dessas hemácias possui. E o que ela indica para a gente? Ela ajuda a gente a entender a própria coloração das hemácias em conjunto CHCM, que é o próximo índice que nós vamos ver daqui a pouco. Então, a hemoglobina corpuscular média é obtida através do próprio índice, então da razão da hemoglobina em gramas por decilitro, dividido pelo número total de hemácias multiplicado por 10. Tá? E o que isso significa para a gente na prática? E na prática, então, ela representa para a gente a quantidade absoluta de hemoglobina presente em cada uma dessas hemácias. Ela é um valor absoluto dado em picograma, né, por isso PG, e um exemplo de referência é justamente entre 27 a 32 picogramas. Então, antes disso, se você tiver uma quantidade menor, ela é considerada hipocrômica. E por que eu coloquei aqui que hipercrômica não existe? Vamos entender isso então. Prestem bastante atenção até nesse detalhe que eu coloquei em negrito. Por que não existe hemácia hipercrômica? Isso aqui é pelo próprio limite fisiológico, tá? Como assim? Cada uma dessas células aqui ela tem um volume limitado. Ou seja, ele tem uma capacidade máxima de hemoglobina que ela consegue comportar. Mesmo que tenha ferro em excesso no organismo, essa hemácia ela não consegue se encher além desse limite. Então, esse limite estrutural, então, quais são as possibilidades? Ela pode ficar ou parcialmente vazia, como acontece na hipocromia, né, da anemia ferropriva, mas não existe uma situação em que ela fique mais carregada do que a própria capacidade dela. Por isso que a gente não tem um HCM hipercrômico. Então, resumindo de uma forma bem simples, que fazer uma analogia. Essa hemácia, ela é como se fosse um copo. Você não consegue encher o copo além da borda, tá? Você pode deixar ele ou realmente metade cheio, metade preenchido, pode colocar completamente preenchido, mas acima do limite estrutural não tem como. Por isso não existe uma hemácia hipercrômica, certo? Nesse próximo índice a gente vai falar da concentração da hemoglobina corpuscular média. Muitas pessoas confundem o próprio HCM com o CHCM. O que significa para a gente na prática? Qual que é a diferença? Porque o HCM está medindo o número absoluto em picogramas, né? O número mesmo da própria concentração ali de hemoglobina na hemácia. Aqui não, aqui é a relação. Então é a concentração média de hemoglobina no interior do volume de uma única hemácia. É uma razão, ela não é uma quantidade absoluta. Ela reflete o grau de saturação de hemoglobina na célula e a unidade dela é medida através de gramas por decilitro. E essa fórmula aqui é obtida então pela própria razão da hemoglobina dividido pelo número do hematócrito em porcentagem multiplicado por 100. E o nosso último elemento, então, dentro do eritrograma, nós temos o RDW. O que é o RDW? É a própria variação de concentração de hemoglobina no próprio eritrócito, na própria hemácia.
ela mede a variação do tamanho dessa hemácia, ou seja, da anisocitose dessas hemácias de uma amostra. Ela é um índice estatístico da própria dispersão, tá? Então, na verdade, esse índice é calculado a partir do desvio padrão do volume corpuscular médio e é refletido através de porcentagem. Então, nós temos como valor de referência geralmente entre 11,5 e 14,5, e aqui é muito importante a gente ressaltar que um valor baixo não possui relevância clínica justamente porque está mostrando uma homogeneidade. A gente só se preocupa, só tem realmente um interesse médico naquilo que é patológico, naquilo que é alterado, naquilo que é diferente. Aquilo que é normal demais, que está dentro do padrão de estatístico, não tem preocupação nenhuma pra gente, tá? É como falei para vocês anteriormente, a gente tem uma preocupação maior justamente com o diferente. Aquilo que é normal demais não preocupa a gente, né? Então esse RDW normal mostra pra gente hemácias com tamanho semelhante, enquanto RDW aumentado sugere pra gente uma maior variação desse tamanho das hemácias. Então pode sugerir uma anisostose, que é muito comum em várias anemias, tá? Exemplos clássicos aí para representar essa questão do RDW. Por exemplo, uma anemia ferropriva, geralmente o RDW, essa variação, ela costuma ser alta, porque tem uma mistura da hemácia microcítica junto com a normocítica. Enquanto que na anemia por doença crônica, o RDW geralmente costuma estar normal, porque a hemácia, né, geralmente todas elas são pequenas, mas ainda assim elas mantêm um tamanho semelhante. Enquanto na própria deficiência de B12 ou na deficiência de ácido fólico, né, que é a anemia megaloblástica, geralmente o RDW está um pouco alto também, porque tem anisocitose desses macrócitos. E pessoal, aqui do eritrograma nós já abordamos tudo. Esse vídeo até já está ficando bastante extenso, então eu vou fazer várias divisões, eu vou falar cada uma dessas linhagens em cada um dos vídeos. Então esse vídeo foi dedicado aos eritrócitos. Nosso próximo vídeo será então dedicado aos leucócitos, também chamado de leucograma, que é o estudo então essa análise dos glóbulos brancos. Então aguardo vocês no próximo vídeo e até breve.